envolve a abordagem do capítulo 5, que trata da genealogia de Sete. Este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, fez. Macho e fêmea os criou, Deus abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. E chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Viveu Sete, 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Quenã. E viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Quenã 70 anos e gerou a Maalalel. Viveu Quenã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Quenã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enos. Vamos ler até aqui. O restante do capítulo está resumido no quadro, definindo a sequência. Então, nós fizemos a leitura apenas do nosso, que representa um componente decisivo nessa genealogia que expressa todo um movimento que tem um objetivo encaminhado. Nós temos trabalhado cada versículo buscando uma síntese que possa retratar aquele conteúdo abordado. Na abordagem do primeiro capítulo ficou aquela ideia da condição evolutiva do homem que vive na ignorância. Essa ignorância identificada como um padrão de simplicidade, simples e ignorante. Já o capítulo 3 retrata toda a expressão de uma vivência a partir de uma escolha definida por um plano indutivo de padrões personalísticos na presença simbólica da serpente que expressa todo aquele mecanismo da individualidade que tenta se impor definindo um modelo próprio, tentando se desvincular das condições naturais que o processo evolutivo geraria a cada indivíduo. A culpa original, portanto, é a expressão desse grande desafio, um desafio gerado por uma escolha feita a partir de um toque motivo, que retrata, em síntese, todo o nosso mecanismo evolucional ainda vigente no plano da Terra. Nós ainda nos encaminhamos a partir do erro. O erro como um componente de expressão dos nossos desafios pessoais. Desafios de escolha entre livre adesão ao ajuste para fazer bem ou uma opção por fazer mal. Então, o mal relativo seria toda aquela expressão ou erro, seria todo aquele comportamento embasado num plano egoístico, onde nós nos centraríamos e viveríamos a partir do nosso egoísmo, do nosso orgulho, como chaves da humanidade.
No entanto, as oportunidades se renovam, quer seja nesse piso ou em outros pisos. Oportunidades que se abrem para aqueles que, a partir do erro, se posicionam de forma fechada. Terra de nós foi uma oportunidade externa, física, materializada, que refletia a condição interna daqueles que se posicionavam numa condição egoística, a posição de caminho, elegendo uma trajetória à sua moda, como fugitivo e vagabundo, um ser errante, um ser que construirá elementos importantíssimos. Apesar das suas dificuldades, apesar dos seus enganos, apesar de ter elegido a mentira, ter por pai o diabo, ele opera, ele está, e ele viva uma cidade. E nós temos nessa cidade um grande componente, que é o grande laboratório das nossas realizações. É na cidade que as construções são materializadas, que os planos de relacionamento acontecem. E essa cidade, sem dúvida, foi uma grande conquista. Conquista essa que foi, sem dúvida, um grande desafio. Um desafio imenso que teve um nome. É nome. Chegamos a trabalhar, a ideia de si. A ideia de si. Enoque poderia, sem dúvida, representar Caim. Lembra disso? Caiu na cabeça. Então, Enoque poderia ser uma vez que Caim. Se Caim tira a vida, seria através de Caim que ocorreria a manifestação. Então nós estamos falando de filhos. Filhos. Das expressões da cidade e na síntese da figura Enoque. Oportunidade. E o capítulo 5, abre espaço a uma dinâmica sequenciada, onde nós temos a vida, um tempo, uma geração, tá? Ou filhos. Não, primeiro filho, né? Primeiro filho. Vida, tempo, geração. E depois desse filho, de novo. Tempo, filho, filhos e morte. Essa é uma sequência que se repete de geração em geração. Então, dentro dessa dinâmica que o capítulo 5 nos apresenta, nós teríamos a sequência natural da vida para promover o saneamento das nossas dificuldades. Nós observamos que o capítulo 4 foi insuficiente. A experiência na Terra de nós não foi suficiente para abrir espaço para uma condição renovada do ser. Caim definiu posicionamentos, apesar da presença de componentes positivos através dessas construções, num ponto à frente ele retoma e recicla as suas posições e envanece. Ele vive uma experiência de retomada das suas atividades, elegendo uma condição de retorno a uma série de equívocos. Então, a nossa evolução ainda se faz nesse patamar de enganos, escolhas e encaminhamento. Sem dúvida, apesar dessas dificuldades, alguns elementos surgem como componentes novos. E aqui nós não vamos falar da presença das duas esposas de Lameque no terreno da poligamia, tá?
mas nós poderíamos retomar aqui o sentido simbólico da expressão da mulher. Da mulher enquanto afetividade, enquanto sentimento. Que na intimidade de Lameque, esse ser humano, que multifacetado, com uma série de componentes internos, tem duas mulheres. E essas duas mulheres retratam luz e sombra, possibilidades mais densas ou possibilidades mais sutis da vivência da afetividade. Lameque abriu um espaço para uma experiência em outro terreno, apesar de manter na intimidade uma série de condicionamentos, onde a violência ainda é um componente de defesa pessoal. A defesa pessoal de Lameque, a partir de estímulos do mundo, ainda era viver uma lei própria de retorno acentuado, porque numa medida que é desproporcional. Porque para uma agressão mínima, ele já propõe até a morte. Retomando o quê? A possibilidade do erro inicial de Caim, do primeiro homicídio. E elege o homicídio como uma possibilidade de vida. Certo? Totalmente contrário à proposta da lei divina dentro do não matarás. Até aqui nós temos essas oportunidades acontecendo que, a partir das experiências virtuais, um direcionamento equivocado, ora acertado, mas mesmo em meio ao ver, a apropriação de elementos novos. Ao finalzinho do capítulo 4, nós temos a grande expressão que é a genealogia de Sete. E Sete que representa a retomada de Abel. Em Caim não foi possível trabalhar a geração de Abel. O fruto de Caim, apesar de ter expressões sutis do plano do todo superior, ainda não tinha uma consolidação. Porque o passado fala mais alto e Caim recicla em comportamento. Por isso, seria necessário retomar o homem original e, a partir de Adão, esse homem original, nós aí temos no primeiro versículo do capítulo 5, essa clareza de que macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Então aqui não há mais dúvida que Adão é o representante da humanidade, da posição do homem, macho e fêmea. Adão, sem dúvida, é aquele elemento que trabalha uma condição de vida na terra diferenciada, com uma condição de possibilidades que se manifestariam no tempo a partir da sua linhagem, tá? A partir de sua linhagem. Né? Culminando no repouso que é essa vida nova de Noé, tá? Então vamos lá. Então, a partir dessa dinâmica, dessa estruturação de fluxos de vida, que nós percebemos o movimento de evolução via reencarnações. Reencarnações, aqui está, definindo a possibilidade. Vida. Vida seria a condição de saída do plano de manifestação para elaborar questões mais sutis, para que o filho, o primogênito, se manifestasse. Cada filho se manifesta como uma expressão da misericórdia. Sete é essa
expressão da misericórdia. E seu filho, esse filho, tem aquele componente que faz toda a diferença. Porque sai do plano de relação horizontal para vivenciar a relação vertical, definindo aquela comunicação, aquela comunhão com o alto. Comunhão com um plano maior através da oração. E foi todo aquele movimento do campo mental que trabalhou essa conjugação com as esferas superiores. A oração foi uma conquista a partir da linhagem de Sete. O grande ponto conquistado foi essa saída da horizontalidade, que foi sempre a construção operada por Caim para dizer a verticalização. A verticalização em ele. Em toda a tentativa, a gente faz uma abordagem na horizontalidade, a gente trabalha com os pares. Pessoas educadas na mesma condição de autoridade. E em termos de verticalidade, a hierarquia. A denominalismo, aí vai exatamente na seria esse mesmo conceito? Sem dúvida, né? Está perfeitamente. E é interessante que nós ganhamos aqui de presente uma análise, uma síntese do significado dos nomes. E Adão ser vermelho. O que nós poderíamos apropriar a partir desse ser vermelho? Tá? Chacotado. Meio vermelho. Barro. Barro. Terra vermelha? Terra vermelha. Terra vermelha. Barro. O que mais? Sangue. Ela falou aqui atrás. Sangue. Que? Vida. Vida onde? Vida na terra. Vida na terra. Vida material. Chakra genésico. Chakra genésico. Então, possibilidade de... Aí nós podemos trabalhar o chakra genésico. Possibilidade de criação e de materialização. Na geração subsequente. O sangue está vinculado à carne, né? O sangue vinculado à carne ou o sangue como um elemento de fixação da vida na Terra. O que mais? O quê? Energia. Telúrica. De terra, né? Energia telúrica. Que outras ideias? Então, nós, por si só, poderíamos falar de raça? Raça. Quando os capelinhos chegaram, já existiam quais raças na Terra? Vermelha e negra. E a amarela. Então é a negra, né? E a amarela. Então nós teríamos aqui essa miscigenação, permitindo a expressão de uma outra raça, né? Então definimos que era uma outra corrente que estava sendo implantada na vida da Terra. O que mais? A gente pode pensar a partir do significado do nome. É o índio, né? O mais primitivo. Um primitivo relativo, né? Um primitivo relativo do nosso ponto de vista. Mas, em termos de primitividade na Terra, enquanto planeta, enquanto piso de experiência, nós sabemos que os mais primitivos, no tempo, esses autóctones, né? Que aí seriam primitivos do nosso ponto de vista da análise, seriam os outros, né? A raça negra e a amarela. Tá? Então, esses movimentos abrem um leque de reflexões. Não, esse ser vermelho, esse ser que chega na Terra e implanta uma linhagem nova, recebe um filho como terceira possibilidade. E o nome, o que significa sete, gente? Compensação. Tá? Uma compensação. Dentro da própria experiência pessoal, nós podemos gerar frutos
que não vinguem, frutos que já é mudado. O melhor fruto, Abel, não vingou. É como se ele fosse temporâneo, frágil, diante das situações. Vigentes, das circunstâncias não estavam para Deus. As circunstâncias foram totalmente negativas para a expressão de Deus. Então, uma nova possibilidade aconteceu. E o termo é compensação, para substituir aquela semente positiva em Abel. Enos, olha só o significado da palavra Enos. Homem. Homem. Aqui sim nós temos o legítimo, o verdadeiro significado do que seria ser homem. Ser homem não é ser só da carne, não é ser só vermelho, né? Não é ser só elementos do barro ou uma energia telúrica. Para ser homem, nós temos que manter as raízes dos componentes, mas o homem precisa se vincular ao lar. Então, ele manifesta essa humanidade mais amadurecida, uma maturidade que define um posicionamento na terra, mas ao mesmo tempo um alinhamento com as expressões sutis. Exatamente as expressões sutis que vêm do alto. Então nós temos aqui o primeiro esboço da dinâmica do psiquismo. Vocês lembram que quando nós estudamos sobre a oração e que nós comentamos sobre a necessidade, quando foi dito pela espiritualidade, que para ensinar o homem a orar era necessário um preparo da condição mental do homem, lembra daquela história do livro de Jerusalém Protestante? Então, foi nesse tempo de Enos que nós encontramos essa elaboração, para que o homem pudesse começar a invocar o nome de Deus, é o nome do Senhor. Até reconheceu. Oi? Até reconheceu. Sem dúvida. Você conhece o Adão, né? Exatamente. Porque o robô Adão ali estava vivo quando ele nasceu. Você viveu bastante, né? Viveu, né? É por aí, né? Então nós temos essa referência, né, com o nosso homem. O nosso homem já vive ainda. Nós identificamos o nosso homem, reconhecemos o nosso homem. Então eu sou da terra, mas já estou numa experiência projetiva. E aí surgem outros elementos. Vejam bem, Cainã parece com Caim? Parece. Aqui para mim é Kenã. Em algumas traduções, Cainã. E o nome significa possessão. É como se nós oscilássemos, tá? Oscilássemos mesmo uma linhagem positiva, cujo fruto final será realmente algo que nos remete a uma expressão de felicidade. Cainã, possessão. A partir dessa possessão, que poderia ser identificada até como um processo de fixação de medo, gerando uma retomada de outros valores, como se fosse até um Caim se manifestando em nós mesmos, querendo novamente assumir a diretriz da sua vida, né? Nós temos, logo em seguida, Maalalel, que significa louvor de Deus. Então, a nossa vida fascinaria dessa forma, entre acertos e enganos, entre escolhas que nos promovem uma comunhão com a lei e posicionamentos que nos afastam dessa lei. Nós ainda oscilamos nessa trajetória. E o primeiro filho nem sempre é um filho que retrata o nosso melhor. E caberia uma retomada no estudo de quem são nossos filhos. No dia que nós fizemos a primeira leitura no capítulo, nós resgatamos assim, de hoje um estudo histórico de que a base da contagem
o povo judeu era uma base decimal. Então, que nós poderíamos, a partir daquela análise, fazer uma avaliação que seria 93 anos, tá? 91 anos, dividindo por 10. Então, na base decimal, essa poderia ser uma avaliação. Essa longevidade ela é muito mais simbólica do que uma longevidade real dessa condição. Existem estudos que falam até dos gigantes, e que os gigantes poderiam ter uma vida super longa mesmo, acreditando que o tempo fosse isso. Mas nós entendemos que a questão passa por outros terrenos mesmo, e que não seria possível uma vida na medida do nosso tempo que correspondesse a 930 anos dos nossos anos. Tá? Então seria em torno de uma vida longa, sem dúvida, mas uma vida longa num sistema que aceitável. Essa seria uma possível análise, aqui é uma análise, tá? Da questão. Mas nós acreditamos que, além disso, em outras questões que são muito mais históricas. Se a gente for pensar na vida média até 50, 100 anos atrás, de 45, 50 anos, 90 anos era uma vida longuíssima. Super longa mesmo. Então a seleção natural ali já era um componente muito forte. Numa condição inóspita, numa condição, né, de muita exposição, de uma vida completamente diferente. Então, quem fixou caracteres físicos na Terra era, vamos falar assim, do ponto de vista biológico, o melhor do melhor mesmo. Né? O melhor do melhor mesmo tem que ter adaptação mesmo, para poder conseguir ser. Enoque não conta porque Deus criou ele. E nós observamos que existe uma posição que pode ser avaliada de outra maneira. Poderia ter feito uma análise ainda desses números de forma simbólica e até trabalhando em numerologia, tá? Mas aqui não é o nosso propósito, né? Definir que existe essa possibilidade também. Mas se foi feito aquele comentário, no dia, né, que nós comentamos, sendo ano. Então, se nós pensássemos em dias, esse um ano definindo um ciclo completinho de possibilidades. Então, em Enoque, por isso nós falamos sobre isso em Enoque, houve um fechamento de ciclo, em termos de conquista. É como se ali, em Enoque, fosse assim, acabou. Agora é vida nova. Com ele fechou. Fechou em termos de conquista. Ele é o 7. O 7 numérico, aquele 7 que ele fala de 6, que eu tenho ciclo, ou o 7 da sala aberta e projeta para um novo patamar. Enoque foi isso. E quando, né, eu pedi que a gente comentasse um pouquinho do trasladar, né? O que significaria isso, né? Que ele falou né? Ele foi capaz de Deus, né? Ele foi trasladado. Ele trasladar significa sair do processo reencarnatório via experiências de dor, experiências de ensaia, tá? Ensaia. Vou tentar, se é certo, Deus me deu paciência. Vamos ver como ele conserta mais à frente. Então, em Enoque, ele fez tudo bacana demais. Está muito baixo? Aumentar, né? Demorar a... Você pode dar um jeito. Vamos ver se melhor. Então, Enos é esse homem, tá? Cainã, você está. Louvor de Deus. E Jared? Quem é Jared? Vinícius. O louvor de Deus, que é uma ideia de oração, é o único ali com menos de nós. E começou a cair do 9, diminuiu um pouquinho. É isso aí. Já tem muita coisa aí que nós não temos ainda condições de aprender. Mas é importante que o ato simbolicamente, porque trabalha com numerologia, para quem conhece, né? Essas questões esotéricas, né? Sem dúvida, poderiam alegar muito conhecimento. Então nós ficamos com esse posicionamento aqui louvor. Né?
Já em Jared, olha o que significa Jared. Louvor a Deus, né? Louvor a Deus é projeção com a comunhão com as partes superiores. Já em Jared, nós temos a descida. Nos estudos anteriores, nós buscamos alguns pensamentos. Quando esse trabalho foi feito em 96, eu já comentei com nós que nós ficou 5 meses estudando genealogia. E a gente está achando que 3 semanas é muito, né? Então ele ficou 5 meses em 96 trabalhando esse capítulo 5. E lá, naquela época, ele situou para nós que Jared era Caim reencarnado, pelos genealogistas, aqueles que estudavam aqui, né? Vocês lembram disso? E a gente fala, eu estou pensando, de onde você tirou isso? De onde você tirou isso que Jared é Caim reencarnado? Então, nós observar, quando a gente começa a estudar com esses olhos de busca, né? Esse movimento da nossa natureza intrínseca, se manifestando a partir das experiências, aí nós percebemos que existe, sem dúvida, um movimento que sugere expressões de caminho sendo vividas em Jared, tá? Não necessariamente aquela reencarnação de um indivíduo, tá? Mas aquela manifestação durante a reencarnação de expressões da personalidade de cada um. Então, em Jared houve uma queda, um mergulho no nosso inconsciente, retomando o nosso passado. Reconhecendo e dizendo. Mas, olha só, de novo, de Jared vem quem? É nosso, gente. De novo é nosso. Será que esse Enoque é o mesmo Enoque de Caim? O filho de Caim volta na linhagem de Sete. De novo como Enoque? Pode? Pode. Não, porque a gente está falando, mas como é que é isso? São expressões que se manifestam. E quando nós estudamos, eu vamos retomar a lição do estilo no livro Pensamento e Vida, no capítulo 13. E aqui é interessante fazer uma leitura para que a gente possa avaliar o alcance do que é ser filho. A criança nasce trazendo consigo os reflexos do seu patrimônio moral. Isso não há dúvida. Esse patrimônio moral marca a individualidade do ser. A individualidade é um traço decisivo que é individualidade. Sem dúvida, há a assimilação dos reflexos dos pais, né, e dos mestres, aqueles que ocupam o papel de educadores. Sem dúvida, imprimem sementes novas, patrimônio de possibilidades renovadas, mas cada um já tem um patrimônio. Então nós temos aquilo que é próprio do indivíduo e a influência do meio. Então assim nós vamos ver a dinâmica da vida. Existe uma influência do meio. Eleger um meio salutar, um meio positivo, sem dúvida, influenciará na figura desse filho, que é o produto. Sem dúvida que, através da instrução, nós vamos conseguir imprimir elementos novos, sementes novas, nesse espírito em fase de crescimento. Mas, sem dúvida, essa construção, ela pode ser repassada através da instrução, da palavra escrita, mas nós sabemos que é através da palavra falada e através do exemplo direto que existe uma sensibilização maior do indivíduo. Isso é aquilo que nós sabemos, que a palavra falada ela tem um admitido e uma força de penetração maior na intimidade daquele que escuta. Porque aquilo que é dito com autoridade, aquilo que é dito dentro de um plano de sinceridade total, aquilo que é dito
dentro de uma crença, de uma fé, que é o melhor, isso sensibiliza o indivíduo que escuta. Então é aquela conjugação entre a boca que fala e o ouvido que assimila as informações. Além disso, nós teríamos a questão do exemplo como um componente fundamental para trabalhar a sensibilização dos nossos filhos. Nós conseguimos fazer uma autoavaliação e descobrir o que nós sabemos de experiências anteriores, o que nós acumulamos com experiências nossas. Fazer uma análise e fazer uma síntese sobre nós mesmos. Nosso desafio é esse. Vocês ouviram colocar na mente? Tá? Porque a gente sabe que não podemos fazer uma análise a partir da nossa condição para apropriar aquilo que nós absorvemos dos nossos pais. Não, então dos nossos ancestrais. Eu vou até um pouquinho mais para vamos dar tá? Vem agora. Esse é o nosso desafio no autoconhecimento. Quando nós nos convidamos a trabalhar a reavaliação do nosso dia, na reflexão do nosso plano de relação e da nossa reatividade, nós estamos em busca dessa identificação. Por quê? Nos observando, nos avaliando, nós identificamos aquilo que é repetitivo. Então, impaciência no trânsito. O que significa isso? Impaciência em lidar com a diferença do jeito como o outro dirige. Pode ser isso. Pode ser isso. A impaciência para o outro no trânsito pode retratar outra condição, que ele se sente ameaçado diante da agressividade dos outros. Cada um vai viver a experiência, a mesma experiência, a partir de uma tônica muito particular. Então nós podemos contar a mesma história e cada um retratar essa história a partir de um plano emocional diferenciado. É aquela leitura, né? Como eu escutei a mensagem. Aquela história, né? Papai, antes de mim, né? Que a mãe, né? Fala. Você vê como é que é? Fala, papai, antes de mim, né? Eu vai ver, né? Papai, antes de mim, né? Então é um tom dado que é a emoção imprimindo um tom particular de cada um. Porque a leitura da vida passa pelo olhar. Se eu só vejo maldade no mundo, eu tenho que ficar pensando, mas por que eu estou vendo maldade no mundo? Tem tudo no meu olhar. Eu só vejo intransigência no mundo, por que eu estou situado nesse contexto? No mínimo, assim, tem alguma coisa errada. E por isso eu estou sintonizando com esse grupo de experiência. Será que já não é a hora de abrir um leque para outras situações? Isso, grosso modo, tá, gente? Grosso modo. Porque é claro que existem situações particulares do que nós pensamos e muitos que pensam com propósitos definidos em relação ao bem comum sofrem a atuação e até o desgaste. Vamos falar de desgaste. O desgaste daqueles que vivem em faixa contrária. Então, a Abel também não foi contrária. Será que a Abel precisava morrer? Assassinado por Caim? Então, é uma questão. Tá? Aí nós podemos dizer o seguinte: precisar para poder mostrar qual que é a dinâmica. Então, foi um sacrifício para que ficasse finalizado o desafio que é fazer diferente. Podia, não podia? Ou será que era só carne de Abel? Tá certo? Que a gente tende a falar que é uma questão de carne, né? Tende a falar. Mas será que era a carne de Abel mesmo? Abel era caído, era caído. Mas só, pra mim foi a mesma escândalo. Foi a mesma escândalo. Poderia ser feito de forma diferente, mas ele representava uma forma diferente. E a Plenificeza propõe coisas diferentes, muitas vezes, tudo aquilo que é diferente é visto para a forma de pensar vigente como sendo uma ameaça.
É uma aliança. E aqui nós podemos sair de Abel e ir lá para frente e falar de Jesus. Jesus tinha uma proposta mais linda. E, no entanto, como que ele foi dito pelo poder de Deus, ele foi dito como vazio. E, de novo, o homicídio se repete. Tá? Então, nós observamos essa retomada. Então, quer dizer, era karma de Jesus morrer na cruz? Isso que eu pensei. Não, outra pergunta. Outra pergunta. Era karma? Tem certeza? Tem. Até eu tenho certeza disso? Ele não era karma de Jesus morrer na cruz? Então, desde tudo que gente... Era, por quê? Por quê? Sem dúvida. O governador espiritual da terra, como o seu planeta que está morrendo na cruz, não tem hora que tem isso, não. Só fez o bem. Não, espírito puro. Então, quer dizer, ou então nós vamos ter que reconsiderar uma série de outros conceitos. Vamos reconsiderar uma série de outros conceitos. Então, aqui, nós estamos diante da situação. Uma situação de que existem filhos num contexto que pode retratar um meio ambiente que não é efetivamente a expressão da sua sincronia. Isso que eu estou querendo dizer. Tá? E que fizerão, sem dúvida, a ação e esse desgaste do confronto e da dificuldade ao final do capítulo 4. No capítulo 30, representa exatamente essa miopia nossa. Ela foi levada à fogueira do filho e o filho solicitando a ela que abjurar. Se ela abjurar, se ela abdicar, Deus conhecido e adotasse o espírito como ela conseguiu para ela a salvação e do filho. E ela fala, não, se eu fui fiel a Jesus quando dia, eu não posso muito mais. E antes das chamas lamberem a carne, ela e o filho, principalmente, foram retirados do corpo, mostrando para nós como ela tem uma visão muito mais ampliada do que é importante, do que é treino, do que essa vida aqui que é transitosa. Então, essa visão aí, às vezes, os companheiros que vêm a retirada assim, no nosso ponto de vista, assim. Na verdade, são trasladados. Gente, se você não incomodar com o som aí, então, ó, tem cadeiras aqui, pode pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Tem lugares aqui que não há necessidade de ficar desconfortáveis, não? Agora nós estamos podendo ver quando você tem. Então, ó, porque não há necessidade. Pode vir pra cá, tem lugar aqui, alguns poucos. Aqui, tá? Bom, mas então, alguém mais levantou a mão? Não, né? Tá bom. Eu queria falar sobre os gastos que colocou aí, trazendo os seus atuais, que estão querendo fazer uma proposta específica ou não, esse desgaste é natural. Pode acontecer, é com essa proposta que trazemos, com o intuito de sermos melhores, esse desgaste é natural. Olha, fazer propaganda aqui. Fazer propaganda. No dia do lançado hoje, dois lançados. Olha o merchandising. Pois é, você induziu, né? Então, gente, lá, o capítulo que foi escrito, mas aí eu conto e vocês não vão querer ler. Então, a parte que me pode escrever é todo o trabalho da terapêutica espírita. A terapêutica espírita, tá? Em associação até com a homeopatia, fazendo um gancho na filosofia e vendo como a homeopatia e o espiritismo se encontram. Então tem uma parte lá que fala de processos de obsessão. Então, didaticamente a gente divide, né? A gente divide para entender. Então lá tem uma partezinha que nós dividimos os processos de obsessão e a obsessão sofrida por aqueles que estão vinculados ao ideal. Tá? E a gente sempre há um ideal. Só que não existe ter karma pessoal, não. Então, gente, o que a gente comunica tanto? Tá? Com determinados elementos. E fica aquela marcação em cima,
e até um plano de desgaste que o processo obsessivo porque tem um plano de influenciação, energia negativa, um monte de coisa que acontece. Então lá, isso está representado com pesquisa indígena, né? Até um livro do Divaldo, do Manuel Flamengo, que nós buscamos o exemplo de uma pessoa que era dessa, já na vida, fazia tudo bacana, veio como missão. Mas o que essa pessoa sofreu em termos de assédio, que era o assédio que ela sofreu com a unha, tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar, a pessoa sofreu. Por quê? Na verdade, não era pessoal. Era aquilo que ele representava enquanto representante de um ideal. Tá? Porque Abel sofreu com isso. Era uma ideia, né? Abel sofreu com isso. Então, didaticamente, porque então nós temos. Aí na divisão lá que nós fizemos didática, que é uma outra divisão, que nós elaboramos isso, então nós teríamos a obsessão, que seria a auto-obsessão, quando eu busco em mim mesmo elementos que me fixam e me aprisionam, tá? Então eu busco em mim. Existem aqueles que são frutos das experiências dolorosas do ontem e que voltam, que é a condição dos seres que muitas vezes voltam, com um desafio na experiência para que nós possamos retomar e refazer a experiência. Então, é o mais habitual, né? O grosso da vida. O grosso da vida é a auto-obsessão, gerando um fio da obsessão que tem por favor. Eu fico me obsediando, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí acaba que engancha e fortalece o processo. E aqueles padrões que já seriam desvinculados da persona, tá? Mas sim vinculados ao trabalho realista, em qualquer adulto. E se nós observarmos, aqueles que vivem no futuro da raça, eles acabam sendo marginalizados. Jesus foi marginalizado. Abel foi marginalizado. Isso seria uma afirmação que nós não podemos julgar com a nossa leitura, que nós não podemos julgar, aquilo é carne, apenas isso é carne, Jesus foi carne e outras coisas não. E outras coisas podem acontecer. E aí eu vou falar, né? O que nós já ouvimos nessa reunião? Milhões de vezes. Porque muitos de nós estamos juntos há anos, né, gente? Nós estamos juntos aqui há anos, estudando as mesmas coisas, refletindo sobre as mesmas coisas, com o objetivo de mudar a nossa energia, tratar a nossa experiência espiritual. Nosso objetivo tem sido esse. E nós ouvimos milhões de vezes o não julgamento da situação. Nós ouvimos isso milhões de vezes. E ainda definindo por quê. Nós não temos o dossiê completo da situação. Todo mundo repetindo essa palavra, né? Nós não temos o dossiê completo, estou repetindo porque nós escutamos milhões de vezes. Nós não temos o dossiê completo. Então, onde você pensa que tem um erro, está sendo a materialização de um programa espiritual. Tá? Está sendo a materialização de um programa espiritual. Até aqui vai ser assim. Daqui para frente vai ser de outro jeito. Né? Mas quem é que tem o dossiê completo? De quem quer que seja? Só lá em cima. E lá em cima mesmo, né, gente? Não é lá em cima cabeça, né? Não é cabeça nada. Porque cabecinho está na mesma faixa da realização, né? Está na visão que é mais ou menos a mesma. Então aqueles que são os senhores do karma, né? Então, senhores do karma, né? Foi até uma das perguntas que vocês devem ter lido, né? No Reformador, que nós tivemos a oportunidade de fazer semana, e que ele respondeu de uma forma sintética na sua sabedoria, que é imensa, e consegue falar com poucas palavras, retratando aquilo e respondendo o que a gente quer saber. Nós temos a pergunta, como que fica essa história, né, dos senhores do campo? Quem são eles? Né? Então, eles são transpostos do Cristo, que tem essa visão para além desse limite apanhado, que consegue ver em Adão Noé, que consegue ver em Adão Noé com esse gente, que consegue ver em Paulo, né? Que consegue perceber, gente, esse é uma base escolhida, vamos lá.
estão achando que é uma coisa, é outra muito diferente. É essa visão, né? Esses que são os senhores do karma. E nós estamos aqui vivendo a nossa miopia, ou quem sabe, a cegueira plena, cheia de escamas que precisam ser retiradas. E isso tem que ser retido, né, gente? Nós temos que refletir sobre isso. Por quê? Na mesma medida como nós julgarmos, nós seremos julgados. Jesus fica claro nisso. Nem um pouco, nem um pouco. Fala que eu fiquei brava. Bravo, mas ele foi ele, os pais, né? Então, gente, olha, lembrando o exemplo do Evangelho. Sérgio de Nascimento, né? Quem que pecou? Nem ele. Foi ele, né? Nem ele. Nenhum nem outro. Então, quer dizer, o dossiê é particular, né, gente? A história é outra. Então, quer dizer, se nós tentarmos ajustar as situações que são avaliadas, e é isso que nós falamos, a partir do nosso prisma, né, aquele ângulo, apanhado de visão, a nossa possibilidade de engano é muito grande, né? A possibilidade de engano é muito grande. Podemos continuar assim? Esse não é um livro que você se refere agora lá no Léo Homeopatia e espiritismo, tá? Ele está lá disponível lá, mas em todas as maneiras vai ser divulgado. É na União, estou ligado, tá? As 4 mãos. É a 4 mãos, né? 4 mãos, 4 companheiros que escreveram. E lembrando, né, gente, que os direitos autorais se maneiram, tá? Parte dos direitos, uma parte fica para editores e uma parte vai lá para o. Por isso ele fica à vontade até de fazer a divulgação, tá? Não, é porque, não, deve deixar tudo claro, né? Porque pode até gerar algum mal entendido que não pode esclarecer, porque ele está aqui, né? Fotografia. O que foi? Quem falou? Depois de terminar, você me dá a questão do julgamento, mas aí senão você não vai terminar esse negócio do filho. É com muito o quê? Julgamento impiedoso. Nossa, gente. Uma coisa é julgar, outra é julgamento impiedoso. Fala lá o outro. Então deixa eu fazer a minha pergunta aqui, já que ela chegou a o filho de novo. Quando o outro me julga, tem um problema que aconteceu comigo agora, recentemente. Eu não devo valorizar o julgamento do outro que vem para mim quando a minha consciência está tranquila. Por aí. Seria mais ou menos por aí. Mas aí gerou uma dúvida. Será que eu estou com a consciência tranquila? Porque o julgamento que foi feito, ele para mim não era verdadeiro. Mas será que não era mesmo? Entende? Então a minha consciência está ainda absolutamente tranquila de um juízo que me foi retirado, absolutamente inverídico, segundo a minha consciência. Mas se essas coisas acontecem, e elas acontecem, né, na vida da gente, normalmente, a minha atitude seria realmente de paz, conforme eu estou sentindo, porque a minha consciência está tranquila, mas ao mesmo tempo me gerou hoje, mas será que está tranquilo mesmo? Porque o outro me conhece bem, talvez mais do que eu, porque eu me amo, né? Então eu me perdoo muitas coisas que talvez não esteja tão bem assim. Eu não sei se esse que está fazendo uma pergunta ultimamente está tudo complicado demais, eu não estou entendendo muito bem também. Acompanhar, entendeu? Eu vou responder com situações minhas, porque com situações minhas fica mais fácil. Essa era a querida opinião pessoal, tá? Então eu vou retomar uma experiência do dia Paulo e Chico, tá? Pegar uma experiência de Paulo, tá? Que é uma experiência que para mim é das mais lindas do livro.
eu já devo ter falado isso aqui, mas a gente repete essa experiência, né? Então, vocês viram naquele momento, quando eles estavam indo para Roma, já como prisioneiro, já tinha que levar a conclusão. Foi para Roma e falou assim, não, eu sou cidadão romano. Aí os romanos assim, aí, como que está? Então, cidadão romano, nós não podemos. Mas aqui não tem que ir a Roma. Não foi assim? Então já era prisioneiro, tá? Apelou para César. Apelou para César. Não foi isso? Aí o que aconteceu? Tinha ficado preso, aí foi, e o que aconteceu? Um naufrágio. Vocês lembram? Na ilha de Malta lá? Naufrágio. Depois do naufrágio, foi mais esquentar um pouquinho, o que aconteceu? A cobra ficou. Só depois. Aí os nativos falam assim, gente, o senhor é esse? Pecador mesmo. Pecador da naufrágio. Não, assim, já veio preso. Aí, até está no negócio do navio naufrágio. Na hora que chega aqui, essa cobra que é a mais venenosa de todas, vai morrer agora. Ainda fica, o que é isso? Senão não vale nada. Não vale nada. Então aí foi julgamento impiedoso. E aí avisar assim, ó, eu não sei, morrer com isso aí, essa cobra aí, ó. Ninguém escapou dela. Então, quer dizer, era conhecida a situação pelos nativos. Então, nós conhecemos bem os erros, tá? E as possibilidades de punição. Mas nós não sabemos o resultado. Se vai ser trasladado igual a Enópolis, não. Pode ser trasladado. E o que aconteceu? Ele ficou na dele. Tá? Depois você ficou ele ficou na dele. Tá? Não, mas ele ficou na dele. Cadê? Então, você tem que ele né? Ele ficou na dele e o que ele respondeu? Então, sabe qual que ele respondeu? Não. Já conhece a história? Já conhece. Não, então você lê lá e vê a resposta. Perdão, pessoa. Não, mas eu estou falando de deixar o pensamento. Então, quer dizer, tem muito sério. Então, naquele momento que ele deu a resposta, ele deu a chave do nosso comportamento perante o julgamento impiedoso. Ele deu a chave da resposta. Estejamos atentos com o dever cumprido. Tá? Então, quer dizer, você faça a parte e sim. Porque sua relação e sua resposta é com Deus. Tá? Com Deus, e é o Deus eterno. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é isso. Aí vem o julgamento impiedoso. A pessoa não sabe nada da sua vida. Não sabe nada da sua vida. E vira para você e fala assim, você está numa tarefa. Onde já se viu? Você não visita um asilo? Você não vai numa creche? Olha só, quantos anos sentados aí e não fazem um estudo? Você sabe evangelização, um enxovalzinho, começa a arrumar serviço para você. Mas não sabe que lá na sua casa. Você que lava, você que passa, você que faz a comida, você que tem que trabalhar costurando para poder comprar os alimentos. Você não sabe de nada da sua vida. E, no entanto, fica fazendo interferências totalmente fora de contexto. Porque avalia a partir da sua referência. E foi aquilo que aconteceu com os nativos. A referência deles era uma. Era de quem estava sujeito ao karma. Quer dizer, veneno entrou no corpo, a morte é certa. No entanto, para aquele que está vibrando numa faixa de alinhamento com a lei universal, é aquela história. Onde para o homem não tem saída, para Deus tem uma estrada. Tá? Então existe uma estrada redentora. Então o que será promovido para mudar essa situação? Ignorante. Então você vai estar tudo fechado. Não tem condição de nada. Tolerância. Tensão. Tolerância. Gente, nem sabia que está em vida. Pois é. Tá certo? Nem sabia que tinha estar em vida. Então o que eu estou querendo dizer com julgamento? Estou querendo dizer o seguinte, que nesse mundo, todos nós estaremos sujeitos. E esse exemplo desse médium, que é uma pessoa de uma lisura, era semelhante à experiência de Paulo. Tá certo? Paulo tinha necessidade dessas experiências? Paulo. Não. E Saulo?
Sim. E Saulo? Aí que está o seu homem velho. Saulo tinha gancho? Sim. Saulo tinha gancho. Para falar são dos outros, né? Para apedrejamento, tá? Ele deve ter lançado quantas pessoas? Né? E aí eu estou falando da lança mesmo, a cobra. Tá? Então Saulo tinha registros dessa lança. Veneno que ele espalhou. Quanto veneno que ele espalhou, né? E foi concentrado naquela experiência. E ele aceitou a experiência sem resistência, viveu a experiência, mas perdeu o equilíbrio. O grande desafio é esse. Porque se o Ariston de ontem mereceu isso, Esse julgamento é isso que eu estou falando. Se o Ariston de ontem, é que eu estou falando de todos nós, né? Se todos nós de ontem merecemos um julgamento que fala de coisas que nós não fazemos hoje mais, que o nosso direcionamento tem sido outro, tá? Tem aí uma sombra do ontem que pode abrir espaço de julgamento, sim. Esse, gente, agora eu vou falar uma coisa tá? Esse é o nosso ponto de libertação, para ele não enganchar com aqueles que estão julgando. Não, gente, porque você diz assim, coisa, não existia isso, esse bola, acabou. Aí nós vivemos, né? Aí nós vinculamos, então assim, ó, que coisa, né? Como que ainda está me vendo? Como que ainda está me vendo? Realmente não conseguiu me ver ainda. Então poderíamos pensar assim, a tranquilidade de Paulo e a tranquilidade que a gente tem aqui, esse julgamento foi por um tempo, que aconteceu realmente, mas era no processo de lisura, porque Paulo, como Saulo, ele tinha uma lisura na ação dele. Então a minha ignorância no tempo que passou, né, aquilo que é dito, né, os tempos de ignorância não são levados em conta por Deus, mais ou menos dentro dessa ótica. Não são levados em consideração por Deus, no entanto, estão sujeitos à lei. À análise da lei. Estão sujeitos à lei. À lei. É por isso que teve a cobra, também teve a cobra. Porque, né? Então aí teve uma coisa. Não quero gente passar batido, não. Então nós temos que ficar atentos, porque tudo que nós julgarmos, então se nós tivermos aquela dozena de julgamento no coração, nós estamos ficando isso para nós. Não adianta. Toda expiação é prova também. Sem dúvida. Ainda. Boa. Marlinho quer falar ali? Pode. Aí o cara ele falou, mas ele não falou, ele foi condenado. Foi ela. Porque você foi condenado? Sim. Foi condenado? Sim. Verbalmente. Então, houve a confusão de alma. Houve a prova. É a prova do limite. Então, você tem que apenas esquecer e cumprir. Aquilo não estava assim na cabeça, não. Aquilo era É isso. Fechou. É isso. Quando Paulo fala, eu fui preso do Senhor, é quando ele está livre, né? Porque tem que se prender, nós temos que nos prender ao Senhor, né? E definir qual é a sua diretriz, né? O dia dele é livre em cadeia. Exatamente. Bom, gente, então, os filhos são esses elementos que estão assimilando a todo instante inversão. E foi dito por Emmanuel que como a argila frágil e viva, é como, né? A argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Então nós não podemos esquecer dessa influência do meio, até para avaliar o tamanho daquilo que nós estamos projetando que está sendo assimilado. E nós não podemos nos enganar, porque a assimilação, nesse período, né, quando o filho está ainda frágil, né, quando ele está começando a desabrochar, as impressões, elas são decisivas. Então a argila vai ser o quê? Vai ser um vaso, ela vai ser uma flor, ela vai ser uma peça ornamental, ou vai ser uma massa enorme, tá? Então, essa argila
está sujeita a qualquer modelagem. E aqui no finalzinho, nós temos já o seguinte, que quando é comentado sobre a assimilação de impressões, excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos à face da missão particular que se fizesse na renovação do ambiente comum. Então, quer dizer, tem essa turma que está fora desse contexto mesmo, tá? Tem uma turma que está fora. E além do mais, ainda fala o seguinte, que é a situação Jared. Olha só, Jared gerou o quê? Ele na descida gerou o máximo da subida. Não foi? O que é dito nessa condição? Olha só. A condição de paz. Tem uma condição dos pais aqui, sabe, gente, que fala o seguinte, que esses pais, às vezes, podem não se ajustar ao dever que cabe a eles. E aí, diante dessa situação, desse dever que não é proposto, não é vivenciado dentro dos patamares esperados, eles acabam tendo uma condição de crianças perante os filhos. Então, não caberia aos filhos, tá? Descerem a condição dos pais para atenderem aos equívocos dos pais, tá? Então, aqui tem esse movimento também, né? Porque às vezes isso acontece. Então, tem as duas situações. E nós precisamos entender o seguinte. Olha só. Tratar os pais, tratar os filhos a conta de enfeites do coração, será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar que tenhamos. Tá? Então, quer dizer, se não é efetivo, se não é um trabalho feito com seriedade, enfeites do coração, animados, né, gente? Tudo animados, né? Eles podem ser induzidos a enganos funestos, porque vocês estão achando que são muita coisa, né? E nós somos todos iguais mesmo, né? Nós estamos aqui na luta redentora, tentando nos melhorar, e muitas vezes nós podemos criar uma condição lá que promove uma análise equivocada sobre a realidade, né? Então, e aí o que acontece diante dessa situação? A tônica determinante, ela acaba por eclodir. Fica morrendo? Não, já. Ele falou adiantado. Bom, nosso tempo já está assim, um pouco adiantado. A tônica determinante acaba por eclodir. Como é que seria? Gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. A tônica do passado que mais deveríamos evitar. Tá? Então a tônica que ontem, aí aquilo que você está pensando, caminhar, eclode como sendo um elemento determinante. A tônica central. Os nomes? Não vou terminar não, tá, gente? Tá, por quê? Porque se a gente deixar isso aqui na tônica determinante. Porque tem um capítulo super lindo aqui no livro Cartas de Crônicas, tá? Que é o capítulo 25, que chama-se Na Hora da Cruz, tá? Então, esse capítulo é um capítulo lindo, que fala da visão de Jesus no momento que ele estava ali carregando a sua cruz, né? Então, o que ele fez? Ele refletia e tinha um questionamento interno. Quando receberiam os homens o dom da fraternidade e da paz? Quando? Faz uma reflexão, né? Denunciar a bobajada, né, gente? Para a visão. Não bobajada, né? Engano, equívoco
demonstra, né? Assim, quando, gente, que eles vão realmente assimilar, receberiam, porque ele já tinha doado. E quando que eles vão receber isso? Como eles vão apropriar isso? E aí, ele começou a observar. E aí, mais no finalzinho, ele fala assim, e observando a tua brilhada, ó, sublime transformação. Notou que todos os circunstantes estavam algemados a tremendas cruzes, invisíveis ao olhar comum. O primeiro que pôde analisar particularmente foi Joás, o cambista, velho companheiro de Aná nos negócios do tempo. Ele se achava atado ao lenho da usura. Vociferava aflito, escancarando a garganta preciosa de ouro. Não longe, Apolônio, soldado da corte, mostrava-se agarrado à enorme cruz da luxúria, repleta de vermes a devorar o próprio corpo. Caleb, um pensador, berrava frenético, entretanto, apresentava-se jungido ao madeiro do remorso por homicídios ocultos. Amós, o mercador de cabras, arrastava as vezes a intimidade que o forçava a sustentar-se em vigorosas muridas. José de Arimateia, o amigo generoso, seu cegueira discreto, achava-se preso ao frio lenho dos deveres políticos. E Nicodemo, o doutor da lei, junto dele, vergava mudo sobre o espaçante madeiro da vaidade. Eram cruzes de ignorância e miséria, de revolta e concupiscência, de aflição e despeito, de inveja e iniquidade. Todos exibiam assistência aos padecimentos. E olhando as mulheres de Nazaré, as mulheres de Jerusalém, viu entre elas Maria de Cleófas, trazia a cruz da malignidade dolorosa, que Maria de Magdala campeava a cruz da tristeza, e que João de Cusa, que foi lembrada hoje, que viera igualmente a celebrar a Santa Páscoa, sofria sob o madeiro do tratamento infeliz. Adorrados tenderam-lhe a cabeça coroada de espinhos. A multidão começava a mover-se de novo. Era difícil imaginar. Mas o Chiquinho pronunciou as inesquecíveis palavras do Evangelho. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque filhos virão em que vireis. Bem-aventurados os ventres que não geraram, e os seios que vão amamentar. Então clamareis para os montes, caiu sobre nós, e rogareis aos outeiros, cobrindo, porque se é o madeiro verde fazer isso, que se fará com o lenço. E nós gostaríamos de destinar esses minutos finais da nossa seminário às filhas de Jerusalém, né? As filhas de Jerusalém em função da data de amanhã. Da data de amanhã e a comemoração. Então, sempre nessa data, cada um com as suas preferências, e aí eu me apoio em Segismã, eu também tenho as minhas. Então, aí, né? Maria de Nazaré. Essa que é, sim, modelo de mulher, de maternidade, de feminilidade, de doação, de receptividade. Essas filhas de Jerusalém comentadas, apesar das suas cruzes, que retratam a tônica central do seu ontem, ainda se manifestando na vida presente, representam o desafio da maternagem. Essa maternagem se passa inicialmente pelo gerar. Que filhos estamos gerando? E aqui nós falamos para as mulheres e para os homens, tá?
para as mulheres e para os homens, que geram os próprios filhos. Que filhos são esses que nós, enquanto humanos, estamos gerando? Porque se a linhagem é dita masculina, se não houver um vaso geratriz, é impossível a manifestação do filho. Então, recorrendo às expressões femininas do ser, que nós podemos elaborar um plano de mudança das nossas manifestações. E a partir desse componente, que é um legítimo arquétipo, esse arquétipo de mulher, de mãe, que nós podemos buscar nela a referência. Foi comentada a importância do serviço. Sem trabalho, sem um foco, sem uma definição, nós não edificamos mudança. E nós hoje sabemos que o saneamento só se faz através da regeneração. Se não houver a possibilidade da manifestação daquilo que nós estamos gerando, nós vamos repetir as experiências sem qualquer ganho efetivo. Tá? Então, fica aqui a nossa mensagem para ajudar as mães.